Bueno, cuando quieras, Jason. Sim, por favor, já posso. ¿Ya? ¿La siguiente? Já? Ah, sim, perdão. Bem, então eu vou falar sobre a etnobiologia, ensino, aprendizagem e formação do professor de biologia, um pouco da minha trajetória, desafios e perspectivas com relação à etnobiologia e ensino de ciência. Como já foi dito, meu nome é Geilza Batista, eu coordeno o grupo de investigações em etnobiologia e ensino de ciências aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil. Próximo, Kira, por favor. Aí. Não aparece. Outra. Aí. Eu não, Sim, cambiou? não cambiou. Para mim, não. Para Eu ti, creio não? que me parece que para as pessoas no YouTube também não, porque estou com a página YouTube aberta. A ver. ¿Ya? Não sei se é um problema da internet, Kira. ¿Es posible? Espérame 2 segundos. Você vê, Paulo? Professor Paulo? Eu vejo no modo aqui não de apresentação. Eu acho que você pode seguir dessa forma. Só se eu seguir aqui. Pronto, eu vou seguir. Pronto, eu vou seguir aqui pelo Meet, então, tá, Kira? É melhor. Volte ao início, por favor. Na primeira página, por favor. A segunda. Pronto. Então, começando a minha experiência com etnobiologia, a primeira página anterior, por favor, a outra. Ai, gente, peço desculpas, isso é um problema técnico, né? Eu vejo que seria melhor eu compartilhar, eu mesma compartilhar, ainda que saia cortado. Tenta, Geilza, vai pela tela cheia. Não, tela cheia não aparece. Não aparece? Não. Tá. Então será a janela, tá? É a única saída que encontramos. Vai lá, Geilza. Pedimos desculpas e agora aparece aí para você? Si la ves, Jailza, si ves la presentación o no. Não sigue. Vocês porque conseguem ver? No YouTube sí aparece. Aparece aí, Paulo? Então, eu creio ser melhor, Kira, seguir aqui por esta página, tá? Porque aparece aqui em Meet. E aí, segue lá no YouTube, é melhor. Então, vamos lá, dando sequência para não perdermos o tempo, sim? Senhor? Seguimos? Não te escucho, estás muito lejos. Que dijo, Kira? Já estou apresentando aqui em Meet. Vai em frente, Geilza. Pronto. Então, como eu havia dito, né, falar um pouco da etnobiologia, ensino, formação do professor de biologia, numa perspectiva de trajetória minha enquanto pesquisadora nesse campo. Mas antes disso, eu vou falar um pouco da minha relação com a etnobiologia. Tudo começa lá por volta de 1995, né, quando ainda estudante da licenciatura em Ciências Biológicas. Aqui nós temos o primeiro congresso, né, simpósio de etnobiologia e etnoecologia, que aconteceu aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Incrível, esta sou eu, ó. Aqui tem eu também, cá no curso com o professor Darren Posey de etnoecologia. Então, eu começo a minha aproximação com a etnobiologia lá em 1995, né, ao cursar a primeira universidade aqui do Brasil até etnobiologia enquanto componente curricular, com o professor Fábio Bandeira, e eu começo, então, a seguir, né, as pesquisas do professor Fábio, acompanhando a comunidade indígena Pancararé, né, localizada aqui no norte, na região norte da Bahia, né, na região chamada Raso da Catarina, né, a região semiárida. Então, em 2001, já depois de ter concluído a graduação,
Eu sendo professora da escola básica aqui no Brasil, né, então dando aula para estudantes agricultores, eu percebi uma certa desmotivação, desinteresse desses estudantes pelas aulas. E aí eu começo a me lembrar de quando estudante da etnobiologia, né? Que tal fazer essa relação entre o conhecimento tradicional agrícola e o conhecimento que é trabalhado na escola, que naquela época eu estava trabalhando o grupo Angiospermas. Então, eu fiz saídas de campo com esses estudantes e trazendo esses conhecimentos deles, relacionando às salas de aula. Então, os estudantes ficavam desmotivados, e aí eu chego a uma conclusão de que o professor, de alguma maneira, ele precisava assumir uma posição investigativa. Não seria possível o professor ficar apenas transmitindo conhecimento. Então, foi a partir daí que, por volta de 2003, mais ou menos, né, tendo vivido essa experiência nas escolas, na sala de aula, que foi numa comunidade agrícola aqui próxima a Salvador, na Bahia, Brasil, que o professor Heraldo Medeiros me trouxe um artigo, né, do professor Charbel Elhani, que é o artigo Por que a etnobiologia e a etnoecologia são importantes, uma resposta do ponto de vista da educação. O que aconteceu? Esse artigo vai falar um pouco de como que a etnobiologia e a etnoecologia pode estar relacionada ao ensino de ciência. Foi daí, então, que eu procuro o professor Charbel, na época, na Universidade Federal da Bahia, para fazer a dissertação de mestrado, né, que é Contribuições da Etnobiologia para o Ensino e Aprendizagem em Ciências. Eu tenho muito orgulho de dizer que tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado e a própria Universidade Estadual de Feira de Santana são as primeiras, né, instituições a fazer uma abordagem explícita da etnobiologia enquanto componente curricular da formação de professores e também da pesquisa e ensino de ciências, né? Esses são os primeiros trabalhos que surgem aí. Então, qual é a conclusão que a minha dissertação de mestrado chega, né? Que a etnobiologia, enquanto um campo que investiga as inúmeras relações, né, que os seres humanos estabelecem enquanto grupos socioculturais com a natureza, vai ajudar o professor a investigar e compreender quais são os conhecimentos que os estudantes têm e como é que isto pode ser incluído no diálogo intercultural com a ciência. Contudo, né, isso não é um processo fácil de ser realizado. Na minha pesquisa de mestrado, vai dizer que, para que isso aconteça, para que o professor investigue e compreenda e inclua, ele precisa de uma formação que seja sensível, uma formação que atenta, né, a essa diversidade cultural. Então, aí eu parto para a minha tese de doutorado, que é a contribuição da etnobiologia para a formação do professor sensível à diversidade cultural, e chego a uma conclusão, isso aí, gente, é falando de maneira muito, muito breve mesmo, né, por conta do tempo, é de que a etnobiologia, ela contribui, sim, na formação sensível, porque ajuda o professor a investigar, compreender e, principalmente, refletir sobre a sua própria prática pedagógica e desenvolvimento profissional. Contudo, isso não é um processo que conseguimos, né, de maneira rápida. É preciso uma aproximação mais estreita e duradoura entre universidade, escola e comunidade. Então, se a gente pensa num trabalho de etnobiologia ou qualquer outra ciência que envolva universidade e escola sem envolver comunidade, o processo fica mais difícil e complicado. E mais para frente eu vou falar da questão da cultura escolar. Em 2015, surge o Grupo de Investigações em Etnobiologia e Ensino de Ciência. Até o momento, eu não encontrei outro grupo com esse nome, né? Então, nós temos aí um grupo ímpar, que é o grupo que vai tratar de pesquisas voltadas à etnobiologia e ensino de ciência. Esse grupo hoje conta com aproximadamente 50 componentes. Eu tenho aí pessoas que são estudantes, que são pesquisadores, que são professores, que são membros de comunidades tradicionais e que estão participando desse grupo com a gente, né? E o que nós temos observado durante todo esse período, né, desde 2000, vamos dizer, desde 1995 ou desde 2007, quando eu concluo a minha dissertação de mestrado, é que por mais que aconteçam críticas a essa prática pedagógica cientificista e transmissiva, né, a cultura hegemônica e colonial na formação dos professores e também na prática desses professores ainda persiste. Ou seja, o discurso pedagógico do ensino de ciência ainda prioriza a ciência, né?
A ciência ainda é uma cultura dominante, e isso tem muito a ver com questões que envolvem cultura escolar e políticas públicas da educação. Então, é como se fosse uma via contraditória, né? Enquanto os professores reconhecem a importância da dialogicidade, as políticas públicas e currículos vêm mantendo esse ensino cientificista que dificulta essa inserção da etnobiologia e de outras etnociências na sala de aula, na escola. Então, desde as primeiras práticas de ensino, o sistema educacional ainda prioriza a pedagogia transmissiva, que é pautada na mudança conceitual, aquela que prepara para exames, né, de ingressos em universidade, em concursos públicos, mas muito distanciada das realidades socioculturais do sujeito. Então, qual seria aqui para nós o grande desafio? Eu vejo que para o professor ensinar o conhecimento científico, que é a ciência ocidental, porque a ciência ocidental ela está cada vez mais influenciando as sociedades do ponto de vista científico e tecnológico, mas, ao mesmo tempo, é um desafio incluir as culturas que são inerentes aos meios sociais dos estudantes, né? E para o próprio estudante, cremos que o desafio é relacionar os saberes que o professor está ensinando com os saberes que são inerentes às suas culturas. Então, compreender que o mundo está cada vez mais científico e tecnologicamente influenciado, mas sem se sentirem forçados a abandonar suas identidades culturais. Isso é um desafio, porque temos percebido nas nossas pesquisas que o modo como o professor ensina traz consequências. Então, a depender de como o professor ensina, existe a possibilidade de uma supervalorização da ciência, no sentido de cientificismo, existe uma possibilidade de negação dessa ciência ocidental que é trabalhada, né? E aí existe uma supervalorização da identidade cultural, ou então um hibridismo no qual o estudante não sabe a natureza dos conhecimentos envolvidos e onde aplicá-los, né? Quando eles forem requisitados. Isso eu acho que é muito importante. Então, aqui no Brasil, por exemplo, falamos de ensino para a cidadania, esse é o objetivo mais amplo da educação, preparação para a cidadania e mundo do trabalho. Então, quando falamos de cidadania, é preciso entender que diversos conhecimentos circulam, como exames de concursos, como conhecimentos da comunidade, como interpretação de noticiários, como leitura de texto científico. Então, é preciso preparar os estudantes para transitar entre esses mundos. Então, continua, na nossa perspectiva, como formação docente, que seja acessível, ou seja, buscar trabalhar na formação do professor essa investigação no sentido de compreender, investigar, compreender, respeitar e incluir. Então, uma formação inicial e continuada, de forma atrelada e que interfira a curto e a longo prazo na cultura escolar, porque não adianta pensar, né, em mudanças na qualidade da educação, no sentido de inclusão, né, e respeito e diálogo com a diversidade, com conhecimento etnocientífico, se não há uma mudança na própria cultura escolar, que, por sua vez, poderá interferir nas políticas públicas que tanto determinam esse currículo já pronto para nós, né? Então, para que aconteça um diálogo com negociação de significados e temas de interesse mútuos, aí a gente vai pensar naqueles temas que são emergentes, né? Mudanças climáticas, a questão da segurança alimentar, a questão de uso agrotóxico, ou seja, os conteúdos a serem trabalhados nas ciências, de um modo geral, incluindo a biologia, precisam ser temáticas que façam parte desse cotidiano e interesse desses estudantes. Ou seja, para que haja uma contribuição mútua de conhecimentos e práticos, né, e prática no sentido de respeito, solidariedade, tolerância, atelidade, empatia e, principalmente, tomada de decisões. Então, o propósito maior deveria ser ajudar os estudantes a negociar as fronteiras que separam dois mundos, né? Tanto o cotidiano quanto o científico. Então, precisamos de uma pedagogia crítica de ensino de ciência, né? Que questiona as estruturas de poder e as desigualdades, promovendo, então, uma justiça de emancipação, justiça social, de participação e emancipação. Uma reflexão sobre o conhecimento científico é produzido e difundido, principalmente os seus interesses políticos, né, das culturas dominantes, nesses conhecimentos que são postos, muitas vezes, como currículos, como conteúdo de ensino. Então, apoiar os estudantes sempre a questionar, analisar e tomar decisões. Então, o que nós temos feito nesse sentido? Eu vou tentar ser bem breve, viu? Na licenciatura em Ciências Biológicas aqui na UFES, temos levado os estudantes a uma aproximação com as comunidades tradicionais.
Aqui nós temos o exemplo de uma comunidade estudantil visitando uma comunidade pesqueira, né, de pescadores, para que eles investigassem esses conhecimentos e depois levassem para o contexto da escola, dialogando esses conhecimentos com os estudantes. Aqui nós promovemos a primeira semana de etnobiologia na escola, como vocês podem ver aqui, né? Outro trabalho que temos feito é no âmbito do programa Residência Pedagógica, que é um programa do governo brasileiro, né, de formação de professores, quando eles passam um tempo prolongado na escola. Então, nesse contexto aqui, ó, o último Residência Pedagógica, que foi na associação entre Química e Biologia, a gente fez um laboratório vivo, né, na escola, que é a Escola da Polícia Militar aqui no Brasil, e esses estudantes investigaram os conhecimentos tradicionais, né, das comunidades aqui, que são rurais, trouxeram para a escola e montaram esse laboratório vivo com conhecimentos considerados da ancestralidade dos povos aqui da região, né? Também temos promovido cursos de extensão, que é um curso que tem por título Curso Contribuição da Etnobiologia, né, História e Filosofia para o Ensino de Ciência. É um curso que conta com a participação de professores da Colômbia, do Chile, do Brasil e também da Espanha. Aí você poderia perguntar por que da Espanha, né? Porque pensamos que para falar de decolonialidade é preciso incluir também esses professores, né, que lá estão, que estão formando profissionais para pensar a América, né, para pensar esses países colonizados de uma outra maneira. E temos encontrado uma parceria muito legal nesse sentido. Principalmente, aqui temos o professor Jonathan, da Universidade de Oviedo. Ele nos deu uma palestra sobre narrativas, né, de comunidades rurais na Espanha e como isso está contribuindo para o ensino de ciência nas escolas daquele país. Também temos trabalhado na questão da graduação e da pós-graduação, mestrado e doutorado. Aqui é um jogo que nós criamos para trabalhar especificamente na comunidade agrícola. O jogo é chamado Eco-Roça, né? E é um jogo que tem como participação estudante de iniciação científica e estudante de mestrado, né, de maestria, para desenvolver esse jogo, né, trabalhar esse jogo com os estudantes agricultores. Aqui a tese de doutorado do colombiano, né, Jairo Robles Pinheiros, onde ele constrói um didático falando de títulos Zé e os Bichos, conta toda uma história de uma comunidade agrícola aqui na Bahia, e como esses conhecimentos dos agricultores estão contribuindo para o ensino de ciências. Também temos feito publicações, né, falando sobre a etnobiologia como uma contribuição para o diálogo no ensino de ciência, a etnobiologia na formação do professor de biologia, as tabelas de cognição contextual que surgem a partir do trabalho do etnoecólogo José Geraldo Marques, na perspectiva de colocar conhecimentos, né? Como os estudantes identificam as suas identidades, e eles vão dizer, não, lá na minha comunidade trabalhamos estes e estes saberes. E aí a gente coloca de um lado, de um outro conhecimento científico, que não tem propósito de hierarquização, mas apenas apoiar, ajudar o professor a dialogar na sala de aula, né? Aqui temos um trabalho também que é dialogando diferentes saberes e prática com marisqueiras, né? São mulheres catadoras de moluscos aqui na Bahia. Então, os alunos construíram um conto a partir dos saberes locais e aí propuseram uma sequência de ensino para o diálogo. Aqui temos, nesse trabalho aqui, nós temos a autoria de uma sabedora local, né? E também dos estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui temos o livro, né, que é Etnobiologia na Educação Ibero-Americana. Esse livro aqui, que por sinal é feito em organização parceria junto com o professor Paulo, né, Pinheiro, que vai estar falando logo a seguir. Então, temos vários relatos de trabalhos aqui falando da etnobiologia no contexto do ensino de ciência, química, física, matemática. Este é o nosso último trabalho publicado na Springer, né, que é o livro, na verdade, o capítulo vai falar de abordagens com enfoque intercultural no ensino de biologia na América Latina, aproximações com a educação científica na América Latina. Bem, todos esses trabalhos, eles estão disponíveis, né, ou, se vocês precisarem pegar em acesso com a gente por e-mail, a gente pode enviar esses trabalhos, também consultando aí o ResearchGate e o Google Acadêmico, tá?
Então, eu espero que sigamos em busca de um ensino que seja sensível à diversidade cultural, porque me parece que é uma pesquisa, por envolver seres humanos, ela é sempre subjetiva, né? Desafiadora, constantemente em mudanças. Então, que a gente possa continuar essa pesquisa em busca de um ensino sensível à diversidade cultural, tanto para os professores, quanto para os estudantes, quanto para as comunidades, quanto para os pesquisadores, que seja intercultural, dialógico, colaborativo, principalmente entre universidade e escola. E, para mim, assim, um dos principais elementos é que tentemos envolver essas pessoas, né? Como eu fiz a atenção de vocês, e qualquer dúvida falamos depois. Muito obrigada. E gostaria de convidar agradecer o convite ao professor Rubinstein e à professora Kira, né, por estar aqui falando a vocês. E qualquer dúvida, falamos ao final. Yailsa, esperamos que se haya visto porque parece ser que tenemos problemas de señal, pero bueno, intentamos presentar la producción académica de tu grupo, la trayectoria que has tenido en el ejercicio de construir y de construir el conocimiento desde la etnoeducación para la formación continuada e inicial de profesoras y profesores. Entonces, pues muchas gracias. Damos paso, entonces, esperando que tengamos una mejor conectividad. ¿No se escuchó, Kira? Sí, sin embargo, hubo un momento en que la pantalla se quedó quieta en YouTube, entonces creo que para quienes están conectados con nosotros va a ser un poquito difícil, No hay porque problema. sí se dañaba un poco la conexión, pero bueno, Hablamos después. son de las experiencias y de las situaciones que aprendimos a manejar en pandemia y que ahora nos permite y poder charlar y decirlo con tranquilidad. Tenemos problemas de conectividad en esta Latinoamérica que insiste y busca mantenerse desde su propia identidad. Entonces, damos paso. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat, alguna inquietud, profesor Rubén? Bueno, por ahora no tenemos ningún comentario, entonces damos paso al profesor Paulo. ¿Sí? Sí, vamos lá. Tienes tus 15 minutos. Inicialmente, eu quero também agradecer o convite, professora Kira, professor Rubens, e parabenizar a Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia por la realización de la 7ª Semana del Planeta Tierra. Muito bem, também vou aqui coordenar as minhas palavras aqui em português, acho que em função do tempo, né? O tempo é pequeno, temos pouco tempo para falar. Tem uma apresentação, se puder compartilhar no YouTube será ótimo, né? Se não, sigamos. Eu inicialmente me fiz a seguinte pergunta: por que queremos dialogar as etnociências com a educação escolar? E o que é etnociência? Né? Então, ao rever as conceituações de etnociência ou de etnociências, né, eu percebi a pluralidade de significados, né, decorrentes dessa palavrinha. Então, pode significar aquilo que é típico de uma dada cultura ou grupo social, pode estar fazendo referência a indivíduos e grupos culturais específicos,
pode estar falando de tradições, códigos de conduta, símbolos, mitos, maneiras de raciocinar e inferir diferentes das nossas. Pode estar se referindo ao conhecimento indígena sobre a natureza. A palavra etnociência ela surge, né, para conferir um status de ciência, etnografia, quando a etnografia não era considerada uma ciência, então a palavra surgiu como uma nova etnografia. Também pode se referir à etnociência, pode se referir à etnografia da ciência do outro, construída a partir dos referenciais e saberes da academia. Pode ter relação com saberes e tecnologias populares ou locais, e esses saberes e tecnologias podem adquirir o status de etnociência por terem elementos, componentes, né, ou serem impregnados ou formados por práticas científicas. Podemos também estar nos referindo a uma ciência que é descrita segundo os termos daqueles com quem conversamos, né? Então, uma ciência êmica. Pode se referir a uma ciência, a ciência do outro, que é distinta da nossa ciência. Pode estar se referindo a tradições científicas que sobreviveram aos processos de colonização nos países que foram colonizados. E também uma forma de combater o racismo e fazer ver as contribuições de outros grupos culturais para a ciência. Então, pode ser isso tudo. Isso não é ruim, né? É bom que a gente tenha essa pluralidade de significados, porque nós podemos trabalhar de diferentes formas, né? Eu, particularmente, né, venho trabalhando dentro do campo da educação química com as etnociências vistas como saberes das comunidades ou saberes locais, que tem uma característica específica de seguir, né, uma sequência pré-estabelecida de passos ou de scripts. Então, são saberes locais do tipo procedimental. Na realidade, eu, com o tempo, né, entendo esses saberes como tecnologias, porque a finalidade deles não é construir explicações, mas sim produzir um determinado artefato, né, uma determinada tecnologia, que tem relação com a vida, né, e uma base empírica, com comprovação feita ao longo do tempo, o que a gente chama de saturação experiencial. Então, tem vários saberes estudados até o momento, né? Tem uma coleção aí de 8 estudos feitos em diferentes comunidades, né? Trabalhos de campo, que vão desde a produção do sabão de cinzas por mulheres que residem no estado de Minas Gerais, no Brasil, a produção de um vinho, o vinho de laranja, né? Feito por um casal aqui do município de Santiago, na nossa região, a produção de tijolos nas olarias de São João del Rei, o preparo do doce de leite por diferentes pessoas das comunidades, a produção do polvilho azedo, né, que faz o nosso tradicional pão de queijo, e, mais recentemente, num cenário mais urbano, que são experiências mais próximas do meio rural, mas dentro do cenário urbano também existem esses saberes, né, do tipo procedimentais, como, por exemplo, a produção de artefatos metálicos pelo senhor Alessandro, na cidade de Santa Cruz de Minas. Eu também tenho uma experiência com uma professora, tive uma experiência com professores indígenas, né, num curso de licenciatura indígena, e uma das professoras relatou um conhecimento, que é a produção da piarense, que é uma bebida feita a partir da mandioca, né, pelo povo Axaninca, e também o professor Sérgio Sembani, da Universidade Save, de Moçambique, né, nós trabalhamos com a preparação do SOP, né, por uma senhora de uma das comunidades moçambicanas. Todos esses conhecimentos envolveram trabalhos de campo e experiências na educação básica, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas séries finais, tem uma experiência numa sala multisseriada, tem experiências no ensino médio, na formação de professores e também na pós-graduação.
sempre que essas interações, né, ocorrem com esses saberes e esses indivíduos, esses grupos, né, essas experiências, normalmente, no ensino fundamental, elas foram caracterizadas por interações diretas de estudantes, de salas de aulas, né, parece que está entrando aí alguma coisa no... Isso. Pode seguir em frente, eu estou com a minha apresentação aqui, mas pode seguir em frente, já estou mais na frente, isso. Pode seguir que eu já estou mais na frente. Bom, vamos lá. Então, foram experiências diretas, né, envolvendo interação entre alunos, salas de aula, professores e as comunidades, mas existiram também aquelas experiências mediadas, né? A partir do ensino médio, as experiências foram mediadas usando diferentes suportes. O que motivou essas investigações foi o problema do distanciamento entre a escola e o seu entorno cultural. Então, eu comecei a fazer estudos desde quando eu era estudante de graduação em Química, e depois essas experiências se estenderam, né, na pós-graduação e na orientação de acadêmicos em projetos de iniciação científica, de extensão universitária e dissertações de mestrado. Então, vou mostrar aí tem algumas imagens que vão aparecer de algumas desses saberes locais, né? Como, por exemplo, sabão de cinzas, ou vinho de laranja, a preparação da piarense e o preparo do sope pela senhora Massosotti lá em Moçambique. Nos diálogos com a escola, né, a opção das experiências mediadas, né, tem sido trabalhar com narrativas etnográficas. Essas narrativas elas podem ter o suporte textual ou por vídeo, no audiovisual, ou seguir, né, serem mediadas por sistemas hipermídias que conjugam, né, textos com imagens, com vídeos, e também o uso da internet. Todos esses suportes já foram usados, né, para divulgar, disseminar, transportar, né, esses conhecimentos para a escola. Então, a gente se baseia muito nas experiências, nos conhecimentos da etnografia, de saberes técnicas e práticas, ou da etnografia da antropologia cultural, também em trabalhos que envolveram fotoetnografias, filmes etnográficos, né? Também experiências, orientações metodológicas decorrentes da etnobiologia. Então, a professora Geusa comentou a interação com o professor Dério Pose. Eu achei fenomenal, né, ela ter tido essa oportunidade, porque eu já me orientei muito pelas recomendações metodológicas desse professor, né? Como, por exemplo, estabelecer uma simetria na relação com as pessoas da comunidade, utilizar uma metodologia que seja geradora de dados, quer dizer, você caminha em cima dos dados que a pessoa vai apresentando, né? Não impor, né, conceitos também, nenhum conceito etnocêntrico, né, ou centrado no nosso conhecimento, mas sempre a partir do conhecimento deles, né? E a análise do discurso também ajuda muito a compreender feixes de relações para a composição dessas narrativas, porque às vezes existe uma responsabilidade aí, né? E a gente precisa trazer esses conhecimentos para a escola de uma forma mais factual, né? Porque eles já são modificados, né, quando eles passam a constituir narrativas, né? Então, essas narrativas, de certa maneira, elas têm que corresponder o mais fiel possível, né, a esses conhecimentos. Então, esses conhecimentos vão, através das narrativas, né, para as escolas, seguindo uma descrição êmica, quer dizer, nos próprios termos, né, dos saberes. Esses conhecimentos, então, são problematizados para a interpretação dos estudantes e a gente seguia por conhecimentos decorrentes da linguística, né, principalmente Mikhail Bakhtin, com a conceituação dele de linguagens sociais e gêneros do discurso, e as contribuições também do professor Glenn Aikenhead, que trabalhou com aborígenes canadenses, né, a vida toda, que é a noção de travessias entre fronteiras culturais. Então, está sempre ali trabalhando nas interfaces das ciências naturais com as ciências humanas e com outras culturas, né? Por isso que eu gosto dessa imagem, que é o slide que vem logo em seguida,
que mostra essas interrelações que vão se estabelecendo, né, nos trabalhos de campo. Então, eu queria falar um pouquinho das hipermídias que foram produzidas, né, ao longo da minha trajetória. Então, uma das primeiras hipermídias que foi produzida foi a do Sabão de Cinzas, né? Então, é uma hipermídia composta por 12 páginas, que contém 12 textos, 22 vídeos, 11 fotografias e 14 perguntas propostas para a interpretação dos estudantes. Então, a hipermídia transporta os saberes das mulheres que fazem o Sabão de Cinza, ou transportou, né, para uma sala de aula de ensino médio. E existem aí os vários elementos da hipermídia, né? São os textos, as falas transcritas da comunidade, os diálogos em vídeo, imagens, fotografias e proposição de questões, né, ou atividades para os alunos, então, realizarem as interpretações, né? Uma das atividades existe um diálogo que foi estabelecido entre, né, o pesquisador e 3 mulheres que fazem o sabão. Então, elas estão explicando, né, as interações entre os ingredientes que produzem o sabão, e aí, usando os seus próprios termos, né, é questionado os alunos interpretarem as falas, né, dessas senhoras. Nos trabalhos em sala de aula, a gente precisou dar suporte para os trabalhos da professora, então foi produzida uma segunda mídia, né, para os trabalhos. E aí, nessa mídia, a gente conseguiu reunir todas as respostas dadas pelos estudantes, organizados em grupos, para as diferentes questões que foram propostas, né? E, dentre as atividades lá, existe essa ideia de ficar transitando entre as diferentes linguagens, que é a da comunidade e a linguagem da ciência, né? Bom, com o tempo, né, o que eu percebi na experiência é que os estudantes, mesmo estando ali nas suas aulas de química, eles tendem a subverter, né, eles evitam, né, buscar explicações químicas, né, para os fenômenos. Então, eles buscam outras fontes, né, para construir as suas respostas. Então, as novas hipermídias de outros saberes, né, da comunidade que foram construídas, elas agregaram, né, as interpretações científicas. Então, existem ali, então, nessas novas mídias, né, uma descrição que é aêmica, né, dos saberes da comunidade, e uma interpretação que é a ética, né, da interpretação científica, né, desses saberes, para favorecer as transições dos estudantes, né, para o conhecimento científico explicativo. Em termos de resultados, né, e recomendações, o que eu posso dizer, né, para encurtar aqui a minha fala, né, em função do tempo, é que, ao valorizarmos, né, os saberes locais, quando são valorizados pela escola, né, isso pode ter implicações importantes para a qualidade das relações dos estudantes, das crianças, dos jovens com as suas comunidades de origem. Então, ao ver esses conhecimentos adentrarem a escola e serem aprofundados na escola, eles passam a olhar para a comunidade de uma outra forma, né? Então, nas experiências escolares, também o que mais se destacou foi o nível de interesse e engajamento do alunado. Quer dizer, parece que segue uma direção contrária do que a Geilza está dizendo, que tem todas as resistências à cultura escolar, mas o que a gente percebe é que, quando esses conhecimentos vão para a sala de aula, os estudantes gostam, eles querem, né? Eles têm interesse por histórias da vida real, eles querem compreender essas histórias. Então, aí eu destaco a elevada interatividade, quer dizer, a participação de todos, e a elevada dialogicidade, que é a exposição de várias ideias. Nós não podemos esquecer que os estudantes são culturalmente diversos, que eles podem apresentar diferentes orientações, interesses e trânsitos, tanto pelas etnociências como pela ciência. Os pares simétricos, normalmente, tendem a progredir melhor. Então, influenciado aí pela literatura, né, houve um trabalho muito interessante feito por uma pesquisadora americana,
onde ela busca categorizar ou identificar os diferentes estudantes que existem na sala de aula de ciências, porque no campo da diversidade cultural tem duas frentes muito claras, que uma é relacionada a outros modos de conhecer e outra é relacionada aos diferentes estudantes nas aulas de ciências. E no trabalho dessa pesquisadora, que é a Vitória Costa, ela identifica determinados grupos de estudantes, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a relação de dois grupos específicos com as etnociências. Aqueles que são chamados estudantes do tipo cientistas em potencial, eles tendem a considerar as etnociências como menos importantes, mas eles se interessam pelas explicações científicas, né, desses saberes, embora isso não ocorra sem disputas e tensão. Os estudantes do tipo outros alunos espertos, que são aqueles que têm a orientação mais para a área de humanas, né, das ciências humanas, eles tendem a se interessar mais pelas etnociências. Mas eles não se interessam tanto ou orientam as suas explicações, né, para a ciência. Então, esses pares, né, os outros alunos espertos, eles trabalham muito bem juntos, né, e tendem a construir e se apropriar de explicações que são inteligíveis para eles. Agora, sem estabelecer aí uma regra ou uma categoria específica de estudante, alguns estudantes leem e interpretam narrativas de uma maneira univocal, né, e outros de uma maneira mais dialógica. Então, atribuem outros significados. Então, eu vi, por exemplo, estudantes do tipo eu não sei, que são estudantes que têm dificuldades na aprendizagem das ciências, lerem narrativas e interpretarem as narrativas muito bem. Outros requisitaram a conjugação de recursos, né, textos, vídeos, imagens, para entender o que estava sendo narrado. E também aqueles, né, existem aqueles que se identificaram com as etnociências e também aqueles que demonstraram transições mais resistentes para elas. Bom, e o que dizer dos professores? Aí que eu acho que está o problema, né? Que eu acho que é onde a Geilsa bateu bem a tecla. Os professores podem não ter conhecimento sobre as etnociências e ou as suas explicações científicas. Existe uma tensão entre ensinar por meio do currículo disciplinar ou integrado, são currículos distintos, né? No currículo integrado, os conteúdos escolares se organizam ao redor das etnociências, e no disciplinar, as etnociências podem ser fragmentadas. Então, é preciso dispor de materiais de apoio aos professores, é preciso aproximá-los de referenciais teóricos, filosóficos, metodológicos e linguísticos que possibilitem sensibilizá-los culturalmente e a investigar as realidades locais com os estudantes. Na formação de professores, eu tenho trabalhado com a atividade da desconstrução. E aí, o que é isso? É uma forma de olhar, né, para todos aqueles que defendem a inserção de outros modos de conhecer nas aulas de ciências de uma maneira mais crítica. Então, eu apresento as ideias dos autores e me oponho a elas. Então, eu trabalho dando uma certa liberdade para que os licenciandos façam as suas opções futuramente, né? E eu tenho um capítulo publicado no livro Decolonialidades na Educação e Ciências, que se chama A Desconstrução de Procurando Resgatar a Química nos Saberes Populares. Esse capítulo, desse livro, exemplifica como é que eu tenho agido, né, na formação docente. Eu tenho um site também disponível na internet, que chama-se Ciência na Comunidade, e nesse site eu disponibilizo, eu tenho trabalhado aí com a ideia de construção de narrativas híbridas agora,
porque daí você leva para os professores os saberes da comunidade e também as interpretações científicas deles, né, hibridizados, né, misturados nos enunciados. O sítio chama-se Ciência na Comunidade. E dentro da disciplina Natureza da Ciência, eu tenho trabalhado com estudantes das licenciaturas de Física e Química, discutindo a natureza da ciência, né, partindo de duas narrativas híbridas de saberes da comunidade da ciência. Eu, então, faço a exploração uma exploração de natureza epistemológica, né, analisando os saberes da comunidade e da ciência do ponto de vista dos seus contextos, das suas linguagens, das suas teorias, das suas práticas, e dos seus saberes a partir dos seus contextos, linguagens, teorias e práticas. Então, existe um livrinho chamado Natureza da Ciência e do Saber Fazer da Comunidade, contextualizada por narrativas híbridas, que está publicado pela Livraria da Física, onde eu descrevo essa experiência e descrevo também as impressões dos estudantes. Bom, para encerrar, eu preciso dizer que o campo de estudos, né, sobre saberes populares no ensino de Química no Brasil, ele já completou 34 anos de idade. Nós fizemos uma revisão de trabalhos publicados a nível de pós-graduação, no período de 2014 a 2022, identificamos lá 18 dissertações e uma tese produzidas no Brasil, tratando da temática dos saberes populares no ensino de Química. E um aspecto invariável, né, nessa revisão, né, é que os trabalhos eles vêm estabelecendo uma tradição de pesquisa essencialmente qualitativa, e em todos eles existe a mobilização triádica dos saberes sugerida pelo professor Ático Chassot, que foi o proponente original da proposta, né, de inserção dos saberes populares no ensino de Química, que é a mobilização. Essa mobilização triádica é partindo dos saberes populares, interpretar os saberes populares a partir dos científicos e, então, a partir daí, propor, né, formas de transpor, né, esses saberes para a sala de aula. Olha, são, então, 18 dissertações e uma tese já nesse período. Então, existem intervenções pedagógicas, nós identificamos 8 intervenções. Essas intervenções são muito ricas, né? Então, existem lá textos, resolução de exercícios, proposição de questões que tenham relação com saberes populares, aplicação de questionários na comunidade, avaliações diagnósticas, questões do Enem, aulas com vídeos, aulas experimentais, portfólios, júri simulado, histórias em quadrinho, rodas de conversas, uma gama de metodologias que vem sendo desenvolvidas, né, nesses estudos. E eu preciso dizer assim que nas intervenções pedagógicas, aquelas que são baseadas em referenciais da antropologia, né, que seja a etnografia, a observação do participante ou a análise do discurso, normalmente os saberes populares vão para a sala de aula de uma forma mais densa, né? Então é como assim, se os saberes escolares se tornam efetivamente saberes populares, né? E não são convertidos em saberes escolares, porque também existem experiências que vêm sendo feitas, né, onde se parte de um saber popular de uma forma pontual e pouco profunda, para que isso, então, dê vazão, né, para a exploração de conteúdos próprios da química escolar. Então, essa é uma característica desses trabalhos de intervenção, né, que vem acontecendo. E também é interessante ver, justamente nesse quadro que está aí, né, os temas observados nas pesquisas, como que é diverso, né, o conhecimento das comunidades, né, os conhecimentos locais, as etnociências, como que elas são diversas no campo da química, né, muito associada aí com produtos de limpeza, com alimentação, com a produção de materiais ou proteção de materiais, né, enfim, há uma infinidade de temas, né, que podem ser explorados
na educação química. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui e agradecer mais uma vez, né, pelo convite aí formulado, peço desculpas aí pelo a dissintonia da minha fala com a apresentação, né? Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu aí transmitir a nossa mensagem. Então, muito obrigado. Sigamos. Muchas gracias, profesor Paulo. Igualmente estuvimos allí tratando de acompañar tu charla en la que expones una serie de investigaciones desde la enseñanza de la química que definitivamente nos cuestiona, ¿no? Pero que también nos convoca para mirar otros escenarios y otras posibilidades de seguir haciendo investigación en el campo y en la formación de profesores. Entonces, como estamos un poquito corridos de tiempo, vamos a darle paso rápidamente al profesor Aurelio Carvalho para que haga su disertación. Y entramos entonces a las preguntas. No olviden colocarlas allí en el chat o enviarlas por los medios de comunicación que se tengan, también de hacer su inscripción en el enlace de asistencia. Entonces, profesor Aurelio. Olá, graças. Tenho muito a agradecer à professora Kira, né, que através da professora Geilza me convidou para estar aqui, me invitou para estar aqui. Então, muito agradecido. Vou falar em português também. Vocês... peço perdão. No haremos traducción simultánea, pero nos entendemos. Ah, sim. E vou hablar com espaço. Vamos já pegar a apresentação. Então, a minha apresentação é sobre uma experiência. Deixa eu ver como a janela acá. Ok. ¿Cómo está la visualización? Ya. Todavía no se ve. Acá. Todavía no se ve. Presentación del slide. Bueno. Ok. No. Oh. ¿Cómo faço? Vemos tu perfil. Pero no la presentación. Ok. Vamos lá.